Fala pessoal, tudo bem com vocês? Diego Costa não vem mais, o Duílio descartou o atacante, explicou os motivos, o clube cansou de esperar e agora, o que fazer? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Ah, esse mercado da bola, né? O Diego Costa estava perto, estava rescindindo com o Atlético Mineiro, como rescindiu, ficou livre no mercado. O Corinthians estudou a sua contratação, o jogador já tinha sido oferecido no final da temporada passada. Desta vez, com a impossibilidade do Cavani chegar por enquanto e de ter nas suas mãos um grande centroavante, houve ali uma tentativa, né, de acordo com o grupo investidor do agronegócio, o grupo Tausa, né, para poder investir nesse grande 9 de nível que o Corinthians está buscando para poder colocar no time do técnico Silvinho. Pois bem, o Diego Costa se tornou meio que uma oportunidade de ocasião, né, um cara com passagens pelo futebol europeu, seleção espanhola, um cara de uma carreira vasta, né, que estava livre no mercado, mas na última hora a coisa não aconteceu. E o Duílio Monteiro Alves concedeu uma entrevista muito bacana à Central do Mercado lá do GE, para os companheiros lá, Ana Canhedo, Marcelo Braga, o Cássio Barco e também o André Hernan. Todo mundo perguntando para ele, questionando, né, sobre as situações de mercado, e ele foi muito sincero em todas as suas manifestações. Foi muito bacana mesmo a entrevista do Duílio. E ele de cara falou sobre o Diego Costa. Segundo o Duílio Monteiro Alves, não é que o Corinthians estava esperando pelo jogador. O Corinthians tentou saber dele quais seriam as condições para que ele pudesse jogar no Corinthians. E o Corinthians estava avaliando essa possibilidade. Ainda não tinha havido nenhuma proposta. A informação inicial é de que já estava meio que encaminhando a situação, né? De que o Corinthians já tinha um valor, pelo menos, garantido lá com o investidor para poder bancar. O Diego Costa já sabia desses valores e pediu um tempo para esperar. E aí, em outro momento, né, o Duílio disse que isso faz parte do jogo, né? Não acho que seja um desprezo, né? O jogador, quando ele pensa que tem alguma outra possibilidade e tudo mais. Só que aí ele deixou para mim a frase que mais importa nesse momento. Mas para jogar aqui, o cara tem que querer. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu devia ter ouvido a minha esposa. Eu devia ter ouvido as vozes dentro da minha casa, a torcedora corintiana, né, a Mila Alves, a minha esposa, que me disse desde o começo, sabe que eu não tô vendo esse cara com vontade de jogar no Corinthians? E eu dizendo para ela, não, mas as informações é de que ele gostaria, né, de permanecer no futebol brasileiro, teria a possibilidade de ser uma referência no Corinthians, coisa que ele não conseguiu ser no Galo, porque o Hulk assumiu o protagonismo e a gente até teve outros destaques além do Hulk, como o próprio Zarate, o Keno, o Vargas na reta final, e o Diego Costa fez alguns gols importantes, mas nunca foi o cara do Atlético. E ele teria essa possibilidade, talvez, né, de ser esse cara no Corinthians. Mas a minha esposa sempre me disse, não sei, eu não tô vendo ele motivado, empolgado, e o corintiano tem muito disso, né? Por isso eu queria convidar você para participar nos comentários sobre isso. Eu manifestei sempre aqui alguma restrição sobre o Diego pela temporada que ele fez no Galo, não por esse aspecto, né, de não demonstrar vontade, mas realmente, né? O corintiano tem muito disso. O Roger Guedes fez um esforço para jogar no Corinthians. O Willian abriu mão de muito dinheiro para jogar no Corinthians. Isso o corintiano valoriza. E eu posso falar, embora não seja um torcedor, né, mas eu convivo muito com torcedores dentro de casa, inclusive, né? Então eu consigo entender o sentimento de um torcedor corintiano. E o torcedor corintiano, me corrijam se eu estiver errado, valoriza muito isso. O cara que quer jogar no clube, o cara que veste a camisa, o cara que, mesmo quando a qualidade técnica falta, o cara não deixa de se entregar, que defende o Corinthians acima de tudo. Então o fato do Diego Costa, enfim, ter debochado em algum momento, né? Vocês vão lembrar, postando uma foto com uma cerveja dizendo, olha, no máximo é isso que eu ando pagando no momento, fica a dica, quando se especulou que ele pagaria a multa para jogar no Corinthians. Sabe, não ter acertado isso de uma forma mais imediata, né? Quando ele rescinde com o Galo, a gente imaginou, bom, agora o destino dele vai ser o Corinthians. E aí ele pede um tempo para pensar, aquela coisa toda. E eu até disse para vocês aqui, gente, é uma situação normal, né? Um cara que tem mercado na Europa, não sei se tem, mas
enfim, se na opinião dele tivesse mercado na Europa, é natural. A gente não tem como competir com valores, com estrutura, com qualidade de vida, enfim, uma série de circunstâncias com o futebol europeu. Só que aí, segundo o Duílio Monteiro Alves, não foi apenas uma questão de querer ou não querer jogar no Corinthians, e sim de valores. E aí, pelas informações colhidas nos bastidores, o Diego Costa realmente pediu um salário muito maior daquele que a gente havia ventilado, né, de 1.200.000, 1.300.000, menos do que ele ganhava no Galo, mas ainda assim um altíssimo salário para o futebol brasileiro, para os padrões do Corinthians, que teria, como você sabe, um aporte de um investidor. Só que ele pediu um salário muito maior do que isso, pelas informações. E aí o Corinthians não faz leilão, o Corinthians não viu nenhum esforço dele em querer jogar pelo clube. Enfim, o Corinthians se retirou do negócio. E o Duílio, com todas as letras, garantiu: posso cravar, nessa janela, nesse momento, ele não vai jogar no Corinthians. E ele até deixa uma porta aberta, porque o Duílio é um cara que eu admiro muito o jeito dele comandar as coisas, né? Eu acho... O Duílio pode ter vários defeitos, né? E pode ter vários problemas na gestão. Mas eu me identifico muito com essa postura. O Duílio é um cara muito ponderado, um cara muito transparente, né? Pelo menos se mostra ser nesse começo de gestão. E ele, claro, né, sabe que o futebol é dinâmico. Daqui a pouco ele faz essa estratégia, não sei se é uma estratégia, mas enfim, ele dá essa declaração, faz com que o staff do Diego Costa, com uma dificuldade de encaixá-lo no futebol da Europa, e bata na porta do Corinthians de novo. Amanhã dizendo assim: não, Duílio, vamos conversar de novo, vamos parar as arestas, vai ser bom, o Diego tá super motivado, sabe? Vocês sabem como funciona isso. Aquele salário não, a gente reduz, não, a gente encaixa, vai ser bom pro Diego jogar no Brasil, sabe aquela coisa? E aí amanhã depois o Corinthians anuncia o cara. Então o Duílio, como dirigente, ele fez muito certo em deixar uma porta aberta, mas ela foi, na verdade, não foi uma porta, foi uma janelinha, uma fresta, né? Do tipo assim: olha, a menos que mude a situação, mas ele não vai jogar por enquanto nesse momento no Corinthians, porque realmente a situação ficou inviável diante dos últimos dias, de uma não resposta, de um prazo para pensar, de valores muito altos, e aí tá descartado. Diego Costa não vem mais. E o Duílio, nessa entrevista, foi muito legal, que ele falou, reafirmou, né, por que ele procurou o Cavani. E aí o Duílio, cara, eu concordo com ele quando ele diz: gente, para mim, o Corinthians é o maior clube do mundo. Então, eu tenho que buscar as melhores situações para o clube. Ele tá certo, cara. Ele tá certo. Muita gente chacota, né? Pô, procurar o Cavani. Quem é o Corinthians para procurar o Cavani? Bom, o Corinthians tem uma grande torcida, tem uma grande estrutura, tem investidores, patrocinadores e hoje tem grandes jogadores. Por que não tentar pelo menos? Quanto é que você quer para jogar aqui? Ah, você quer tanto? Tá bom, eu posso chegar em tanto. E aí, você topa, não topa? Beleza. Vida que segue, faz parte do mercado. Eu prefiro... como jornalista, assim, eu acho mais interessante o dirigente procurar jogadores do nível do Cavani do que, como o Corinthians já fez em outros momentos, o Jonathan Cafu, por exemplo. Vamos combinar, né? E pagar, às vezes, 1,5 milhão, 2 milhões para um jogador sai mais barato do que pagar 300 mil para um Jonathan Cafu. São questões do mercado. O Duílio falou sobre outras questões também, sobre a chegada do Ivan, disse que o Donelli não está insatisfeito, mas que o Ivan está sendo adquirido realmente, e confirmou a proposta, ou pelo menos tentativa, sondagem, oferta do Inter em contar com o Gabriel. E aí o Duílio deu uma valorizada no produto, né? Vamos combinar. Não, o Gabriel é um jogador importante, identificado, tudo isso a gente sabe, né? Eu recebo muitas críticas aqui no canal, porque não é que eu defenda o Gabrielzinho, mas eu acho que ele é um jogador que ele tem esses valores realmente, tudo que o Duílio falou. Hoje, tecnicamente, ele deixa a desejar numa hierarquia em relação a outros volantes, como o próprio Victor Cantillo, o próprio Duqueiroz, né? Eu acho que o Gabriel não seja o titular. O Silvinho pensa diferente, mas ele vem sendo um titular. E até para valorizar o cara no mercado, para não, queimar o cara, por exemplo, na entrevista, dizendo: não, realmente, se o Inter chegar aqui com uma grana, a gente negocia o cara. É óbvio que ele não ia falar isso. Então ele deu uma valorizada dizendo: não, o Gabriel é identificado, o Gabriel é uma grande pessoa, grande profissional, tá com a gente, vamos buscar uma renovação. Houve uma tentativa, mas a coisa não evoluiu. O que a gente pode concluir disso, até pelas informações, é que se o Inter fizer realmente uma proposta, é óbvio que o Corinthians vai analisar, vai ver se
se há um interesse, se há a possibilidade do Gabriel sair. Nenhum jogador é inegociável, muito menos o Gabriel, que não é um cara unânime entre a torcida e muito menos no clube, apesar de todo esse respaldo que ele tem realmente por todo o seu profissionalismo. Então, teve essa situação, mas a questão Gabriel é mais pra frente. Sobre o novo 9, o Cavani pode se liberar do meio do ano, como pode não se liberar. E até lá, obviamente, o Corinthians vai buscar outras possibilidades. O Silvinho vai começar pelos treinamentos o Campeonato Paulista com o Mantuan de falso 9, mas ele também deu uma entrevista coletiva nessa sexta-feira indicando que não se apega a um único esquema. A gente precisa ver isso na prática, porque na prática, por enquanto, ele tem tido essa insistência. E eu já falei para vocês que o ideal é um time sem centroavante, pelas peças que hoje o Corinthians tem, onde poderia jogar todo mundo, poderia mudar o esquema no 3-5-2, enfim, mas isso é papo para outro vídeo. O fato é para comunicar para vocês que o Diego Costa não vem mais, o Gabriel pode sair e o Corinthians, obviamente, está no mercado em busca de um outro centroavante. E se ele não vier, eu acho que o time está pronto, está tudo certo. O que vocês acham de tudo isso? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!